Bom, pessoal, vamos seguir aqui. A gente tem só mais duas apresentações antes do almoço, então eu sei que está todo mundo com fome. A gente vai falar um pouquinho agora sobre terapia-alvo no câncer avançado de tireoide. E aí, né, para falar de terapia-alvo, é interessante a gente ver como ela vem aparecendo em várias áreas da oncologia, que a gente tem vários estudos, o TAPUR, CAPTUR, são estudos que apareceram nos últimos anos, mostrando o impacto, né, do estudo molecular. A gente falou bastante sobre estudo molecular hoje, na decisão terapêutica do câncer, né, de tumores sólidos de uma forma geral. Tem análises, né, mostrando que cerca de 50% dos pacientes se beneficiam disso, né, do que a gente chama de CGP, Comprehensive Genomic Profile, mostrando que, né, isso é útil para o manejo de câncer, principalmente se a gente tem uma situação de metástase. E vários guidelines estão, né, decidindo implementar isso, a terapia-alvo, que é quando a gente sai daquele modelo tradicional de quimioterapia, cirurgia, né, radioterapia e com base nas informações genéticas, a gente decide um tratamento mais específico para esses pacientes, né? E é claro que o Brasil tem se preocupado com isso, principalmente com relação a custos, né? Acesso desses testes moleculares que a gente sabe que muitas vezes são caros. Aqui na UFBA a gente tem uma linha de pesquisa, a gente já olha essas mutações, terapia-alvo, genes, etc. Mas quando a gente fala dessas mutações, né, de terapia-alvo, a gente está buscando na verdade, identificar quais são os drivers oncogênicos, que são aquelas mutações ou alterações genéticas responsáveis por gerar o tumor e manter o câncer. Basicamente, a gente quer identificar mutações, inserções, deleções, alteração de número de cópia ou, né, as fusões, os rearranjos que a gente vai falar bastante hoje. Existem várias formas de você fazer um teste molecular. A gente já faz teste molecular há muito tempo e talvez vocês nem saibam, né? A imunohistoquímica é um teste molecular, mas FISH, RT-PCR, NGS são exemplos de teste molecular onde a gente, né, pode utilizar uma dessas técnicas que tem diferentes, né, sensibilidades, especificidades para achar uma alteração genômica. O mais importante é a gente colocar isso tudo, né, e ter uma equipe, e ter também uma noção do que a gente vai fazer com o teste molecular. Porque o teste molecular existe, ele tem preço diferente, tem técnicas diferentes, mas o que você vai fazer com essa informação, né? Isso é útil? Quão rápido você quer esse teste? Eu atendo muito anaplásica, com essa coisa de telemedicina, tem anaplásica surgindo o tempo inteiro, então a gente quer um teste molecular para ontem, né? Porque o tumor está crescendo, está aumentando de tamanho, então, tudo isso é importante, custo, acesso, e você ter também, às vezes, o bioinformata, um biólogo, para poder discutir, né, achar soluções para você. Então, você tem que montar essa equipe. E esses testes, eles são úteis, né, achar o drive oncogênico, porque a gente sabe que o drive oncogênico, ele está relacionado não só com a histologia do tumor, mas com a ativação de vias que tornam esse tumor mais agressivo, né? Aqui, quanto mais a gente tem uma mutação que se aproxima do que a gente chama de uma mutação BRAF-like, a gente vai ter menos expressão de NIS, a gente vai ter menos indiferenciação dessa lesão, e aí a gente vai ter mais agressividade, né? Ao contrário, quando a gente tem lesões onde você ativa menos a via, por exemplo, MAP quinase, você consegue fazer um feedback negativo aqui, você tem menos MAP quinase output, né? Menos ativação dessa via, você vai ter menos agressividade. Quando a gente fala também desses alvos, desses genes, a gente está falando e a gente quer falar muito da anis, né, que é a proteína que faz a incorporação do iodo, quando a gente vai indicar iodo. E a gente vê que a anis, como qualquer outra proteína, ela é produzida, mas ela tem que se ancorar aqui na membrana plasmática, né, porque o iodo está passando no sangue, a gente tem que trazer o iodo para dentro. Então é muito importante que a anis seja transcrita e se ancore. Quando a gente ativa essas vias por mutações ou fusões, a gente diminui a produção de NIS e muitas vezes ela não se ancora, né? Então, quando a gente bloqueia com terapia-alvo, a gente está, na verdade, tentando enfraquecer essas vias oncogênicas para a gente aumentar a produção de NIS e estacionar um pouquinho de NIS ali na membrana plasmática para ver se esse câncer pode ser mais responsível ao iodo.
A gente já comentou isso aqui hoje nas perguntas. A gente ainda não tem uma aplicabilidade direta dos testes moleculares para tumores de baixo risco, tá? Porque exatamente a gente não tem trial desenhado para isso. Isso aqui é uma figura extraída de uma publicação onde ele sugere, tem uma mutação tal, a gente vai fazer uma lobectomia. Tem uma outra mutação, a gente faz uma tiroidectomia total. Mas na prática a gente não tem nenhum estudo, né, nenhuma evidência mostrando que é útil para a gente reconhecer, né, o drive oncogênico de um tumor de baixo risco e, né, nem de risco intermediário ainda. A gente está ainda incorporando isso e eu entendo por que, que a gente não tem evidência, porque a tireoide mata pouco, né? E o tempo de acompanhamento é muito longo para você fazer um estudo desse para ver qual o impacto, né, de um teste molecular para você tomar uma decisão entre lobectomia, tiroidectomia, fazer ou não fazer iodo. A gente ia precisar de um estudo imenso, enorme, um follow-up de 10, 20 anos, para daí a gente ver se o que a gente fez baseado em genótipo teria algum efeito. E aí não tem ninguém fazendo isso, porque é um estudo muito complexo, muito longo, tá? A gente tem as associações de BRAF, teste com maior extensão, com maior linfonodo, alguns estudos com maior mortalidade, mas isso não autoriza a gente ainda a tomar condutas mais agressivas, né? Usar doses de iodo mais elevadas, com base nesses genótipos, né? Quando a gente encontra as mutações. Bom, mas vamos falar sobre câncer avançado. A gente se preocupa com esse grupo porque ele morre mais, né? A gente vê aqui pacientes mais jovens, né? Pacientes metastáticos, mas pacientes que têm um perfil mais responsivo, que tem uma captação de iodo normal, né? E aqui a gente vê a evolução em 10 anos de mortalidade nesses grupos de menor captação de iodo, grupos que a gente chama de radiodo refratário. Acabei de falar de radiodo refratário, o George entrou aqui agora há pouco, né? Parece que chama, parece que atrai, né, George? Seja bem-vindo, querido. E esses pacientes são pacientes realmente, né, mais complicados. 2/3 dos pacientes metastáticos, eles são esses pacientes, né, que não têm captação, pelo menos em uma das lesões, que tem progressão, a gente trata com radiodo e mesmo assim, em um ano a doença volta a progredir. São pacientes com mais idade, com subtipos histológicos mais agressivos e que têm normalmente metástases de maior volume, de maior tamanho. O FDG também pode ajudar a gente, porque maior captação no PET indica menor, né, diferenciação. E aí são esses pacientes que a gente deve, né, considerar o uso de terapia sistêmica, né, de tratamento com terapia-alvo que a gente está falando aqui hoje. O que eu chamo a atenção aqui é em relação à testagem molecular, né? Porque na prática eu faço para esses casos mais avançados, mas, de novo, como o tireoide demora para matar, ou dá problema, às vezes a gente não se lembra que talvez a gente vai precisar dessa informação, né, do teste molecular. Então, tem paciente que operou ali, né, em 2010 e só agora que a metástase vai crescer, que isso vai ameaçar a vida do paciente, e aí você fica procurando aquele tumor de 2010 e não acha mais. Né? Porque a maioria dos serviços de anatomia patológica guarda só por 5 anos. Então, eu sempre digo que, no fundo, quando a gente atende um paciente desse que vai dar problema para a gente já saca, na maioria das vezes, né? Então, eu já olho assim e falo, pô, você vai me dar problema daqui a 10 anos, né? Então, assim, se você atende um paciente com alto risco, um subtipo histológico, um célula alta, um colunar, um paciente que tem invasão, né? Eu acho que é interessante a gente começar a pensar que um dia você pode precisar fazer o estudo molecular desse tumor primário, e aí eu peço meus pacientes para pelo menos tirarem um tumor da anatomia patológica. Aí eles ficam meio chocados, mas eu vou guardar onde? Eu guardo no armário de casa, guarda-roupa, na gaveta, enfim. Só não traz para mim que eu não tenho onde guardar, mas guarda, tá? Porque eu posso precisar fazer o seu teste molecular se você, né, der trabalho. Então, é uma dica, porque a gente acaba não lembrando que a gente vai precisar, a gente costuma lembrar de fazer um teste molecular aqui nessa fase, né? Porque ele passa estacionado ali um tempão, aí daqui a pouco, pá, acontece uma progressão, aí você vai correndo atrás do tumor primário, não acha mais. Então, seria bom a gente pensar que pode precisar fazer uma análise molecular e ter, né, esse domínio das amostras do paciente, mesmo porque dá para funcionar, dá para biopsiar metástases, né?
a gente tem uma certa discordância entre tecido primário e metastático. Isso o TCGA não avaliou, né? Mas a gente tem alguns estudos menores mostrando que tem sim, né, uma concordância na maioria das vezes do gene do driver, mas tem também muita discordância do tumor primário com o tumor metastático, às vezes um tendo mais mutação, o outro tendo menos, né? Isso existe, mas claro, é sempre bom ter todo tipo de tecido possível para fazer análise. Se você tem uma lesão muito grande que está ameaçando a vida ou crescendo em algum lugar do paciente, ou metástase, talvez seja mais interessante estudar mesmo o tecido metastático, porque é aquela lesão que você quer tratar, né? É ela que está ameaçando sua vida. Em termos práticos, esse é um estudo que a gente está publicando aqui agora, né, com colaboração com a Janete Cerruti, mas toda a parte genética de análise foi a gente que fez aqui na UFBA. É, eu peguei 100 casos meus e aí fui fazer o teste molecular de NGS. Então, primeira decepção, 54% deu, né, conclusivo apenas, né? 46% inconclusivo. Então, né, mostrando que tumores que estão ali guardados na parafina, você fazendo NGS, o melhor NGS nem sempre dá certo, né? Nem sempre vai ser conclusivo. Aqui estão os meus resultados moleculares, a gente está preparando esse paper, mas a gente vê que o resultado tem a ver com o tamanho do tumor. Tumores com mais de 2 centímetros dão resultados conclusivos, mais resultado conclusivo, e tumores mais velhos dá menos resultado conclusivo. Tumor com mais de 7 anos de idade ali na parafina, né, degrada mais e a gente teve bem mais resultado inconclusivo em tumores com mais de 7 anos de idade, cirurgias que foram feitas há mais de 7 anos atrás. Quando a gente fala de terapia-alvo, então, a gente tem essas correlações, né, histológica e a gente tem as probabilidades do que a gente vai encontrar no papilífero, no folicular, em termos de mutação, né, ou de rearranjos, o anaplásico também, o medular é um capítulo à parte, mas a gente também já incorpora o conceito de terapia-alvo. A Ana vai falar talvez um pouco mais sobre isso, principalmente nos carcinomas esporádicos medulares, né? Então a gente já tem uma ideia dos alvos, né, e dos drivers que a gente tem para a tireoide. E é importante entender sobre os drivers, sobre os alvos, sobre as mutações, os rearranjos, porque a gente tem drogas que atuam nelas. Algumas dessas drogas não são drogas que a gente pode chamar de terapia-alvo, porque são inibidores de multiquinase. Então a gente vê aqui que alguns nomes, né, Vandetanib vai aparecer inibindo várias vias. Então a gente não pode dizer que o Vandetanib é uma terapia-alvo de verdade, né? A gente diz que é um inibidor de multiquinase porque ele consegue inibir vários receptores que são importantes para a ativação dessas vias, né? Mas a gente já tem, né? Já foi desenvolvido moléculas e alguns já estão no mercado, verdadeiras terapia-alvos, que são drogas que atuam em alvos específicos, né? Mutados nesse câncer e que aí sim só atua praticamente seletivo para aquele tipo de receptor. Então a gente tem anti-BRAF, a gente tem anti-RAS, a gente tem anti-RET, e isso tem sido muito interessante a gente incorporar esses conceitos. Quando a gente vai aqui para a tireoide, todos esses alvos que a gente trabalha na tireoide, ALK, BRAF, RET, NTRK, né, a gente tem as nossas terapias alvos, ou não, né, multiquinase, mas a gente tem, por exemplo, já anti-BRAF, a gente já tem anti-RET, o selpercatinib, prazeltinib, o NTRK, a gente tem o larotrectinib, que é um inibidor, né, contra essas fusões do NTRK. O Brasil foi o segundo país a aprovar o larotrectinib. Então, a gente tem já o que fazer em termos de tratamento quando a gente quer utilizar uma terapia-alvo. Então, eu coloquei aqui só para ilustrar alguns casos. Esse é um paciente meu, um paciente de 40 anos, e ele, né, como todo paciente metastático, aí sim, todos os meus pacientes metastáticos eu faço estudo molecular, esteja ele progredindo ou não, eu gosto de ter essa informação na mão, eu gosto de saber se esse paciente, o que que ele tem em termos de driver oncogênico, porque se ele estiver estável, ótimo, eu vou achar ótimo, esse paciente ele pedala 40 quilômetros por dia, ele está melhor que eu, ele tem baixo volume tumoral, tem lesões com menos de 1 centímetro, ele não está progredindo, a tiroglobulina está estável,
estável, mas ele é radiodo refratário. Ele tem captação zero, né? E eu mantenho ele na vigilância ativa, mas eu já tenho, né, noção de que doença eu estou lidando, qual o tipo de alteração genética que eu estou lidando e se ele progredir, o que que eu posso fazer até em termos de terapia-alvo. Existem vários perfis de paciente, né? Existem pacientes como esse meu, que eles ficam estáveis, né, bonitinho, ou progredindo muito lento, e tem aqueles pacientes com progressão mais rápida, mais aguda. Então, por isso que é interessante quando a gente se depara com um paciente metastático, a gente ter acesso à informação molecular. Lembrar que quando a gente fala dos inibidores de multiquinase, os inibidores de multiquinase são bem-vindos, né? A gente aprovou pela primeira vez esse ano aqui na Anvisa o primeiro inibidor de multiquinase para tireoide, que foi um levatinib. Foi até eu que fiz a defesa na Anvisa. Foi bem difícil fazer essa defesa, porque tinha uma médica da Unimed contra mim e eu estava morrendo de medo dela, mas que ela é expert em derrubar os tratamentos, né? E eu era a primeira vez que eu estava defendendo uma droga numa reunião da Anvisa, mas eu me fortaleci com os meus orixás. Eu falei, ela não vai me derrotar. E aí, tudo que ela falava de errado, eu anotava, e aí eu consegui derrubar as justificativas dela e a gente conseguiu aprovar. Mas foi muito pesada, muita responsabilidade aprovar. Então, a gente tem os inibidores de multiquinase, eles não são essa Coca-Cola toda, né? Porque a gente tem poucos dados sobre realmente aumento de sobrevida global, talvez por lenvatinib, né, em idosos. A gente tem sim aumento de sobrevida livre de progressão, e são drogas que a gente sabe que tem muitos efeitos adversos, alguns efeitos que diminuem, né, a qualidade de vida do paciente, então a gente tenta afastar muito para lá. Esse é um caso da Carol, da Santa Casa, mostrando como a terapia-alvo ela pode fazer diferença, né, paciente que tinha uma mutação BRAF, um carcinoma pouco diferenciado anaplásico, e com poucos dias de tratamento a gente já tem diminuição de lesão. Então, isso para o anaplásico está na cara que a gente precisa de teste molecular imediatamente, já está aqui em todos os guidelines, né? Porque se tiver uma mutação BRAF e a gente puder entrar, né, com um bloqueio, né, duplo com dabrafenib, trametinib, a evolução desse paciente pode ser diferente, esse paciente pode até ter redução de tamanho tumoral e exéreses e cirurgia para melhorar, né, principalmente aquele quadro dramático de compressão que o anaplásico faz. Aqui um outro caso meu também, essa é uma paciente adolescente, né? Então a gente tem visto muito mais casos de câncer de tireoide em criança e adolescente. Crianças geralmente tem bastante linfonodo mesmo, tem uma doença super, né, com metástase pulmonar, com linfonodos muito grandes, e esse é um subgrupo que também, se eu pudesse fazer um teste molecular em todos eles, eu faria, né? O problema é o acesso, é o custo, mas já tem grupos, por exemplo, o grupo da Holanda, os holandeses, eles fazem teste molecular para os pacientes, né, criança e adolescentes. Eu gosto de fazer, principalmente nos casos mais agressivos, tá? Eu não digo que em casos, né, de baixo risco, hoje, né, até a lobectomia está sendo considerado para criança, mas nos casos muito agressivos e crianças geralmente tem esse quadro florido, muito linfonodo. Eu gosto de ter o teste molecular, porque a gente sabe muito pouco ainda, né? Talvez o câncer pediátrico não é mesmo igual ao câncer de adulto, e do ponto de vista de perfil genético, a gente já vê isso que ele não é mesmo, né? A gente tem muito mais fusões, tem menos mutação BRAF, e a gente está até fazendo um estudo agora grande envolvendo, né, a população daqui da Bahia, da Paraíba. A gente está com colaboração com o Children's Hospital da Filadélfia, e agora eu estou no AC Camargo, né? Então a gente está levantando os casos pediátricos de lá. Eu sei que a Ana Luísa tem 21 casos lá em Porto Alegre, e eu estava doido para incluir a casuística dela. Hashtag Ana Luísa, me dá seus casos. Então, é interessante a gente fazer esse tipo de estudo. Essa paciente tinha uma fusão RET, a Ana vai falar um pouquinho sobre as fusões RETs. Elas aparecem, né, em vários tipos de tumor, não é só tumor diferenciado de tireoide, em criança aparece muito mais. E é isso, quando a gente descobre esse tipo de alteração, não importa o número o nome do tumor, o órgão, a gente pode utilizar uma terapia RET, anti-RET, por isso que a gente chama de terapia agnóstica. Então dizem que daqui a pouco
pouco a gente vai parar de falar, é câncer de pulmão, é câncer de fígado, a gente vai falar o nome da mutação, o nome, né, da alteração genética, ao invés de falar o órgão. Os patologistas vão ter que, o tempo inteiro, estar se modificando, se adaptando, se não substituídos, porque a inteligência artificial deve substituí-los. Então, o próximo Enet vai ter um robô ao invés do Igor aqui, né? E aqui mostrando mais utilidade da terapia-alvo, que também é um outro caso pediátrico, né? Nesse caso, a gente tem uma fusão do N-Track. Também, da mesma forma, a gente consegue descobrir isso em criança, adolescente. É muito mais comum essas fusões do N-Track do que em tumores de adultos, mas também é uma possibilidade, né? Na nossa casuística, essa é a casuística da gente aqui da Bahia, a gente encontra isso, a gente fez imunistoquímica, né? O mais interessante é que quando a gente tem doença metastática e essas alterações do N-Track e a gente consegue utilizar, né, o larotrectinib, olha só que resposta linda. Isso aqui é uma mistura de vários tumores sólidos, né? Tireoide está aqui entre eles, mas a gente tem um waterfall plot maravilhoso com uma absurda redução do tamanho da metástase de muitos pacientes, né? Como esses casos aqui, que são pacientes com câncer de tireoide, alguns pacientes como essa aqui tinha enzimas hepáticas super altas, porque ela tinha metástase para o fígado, e aqui semanas depois, 3 meses depois de tratamento, as metástases praticamente desapareceram. Essa paciente, né, essa primeira aqui tinha inclusive metástase cerebral. Então, isso faz parte, né, buscar esses genes, esses drivers oncogênicos, faz parte do manejo desses casos mais avançados, né, metastáticos, radiodo-refratários, e a gente tem essas tabelas, né, com os possíveis tratamentos. Aqui é uma tabela onde eu coloquei tantos tratamentos envolvendo inibidores de multiquinase para o carcinoma diferenciado, sorafenib, levatinib, assim como eu coloquei aqui também os inibidores, né, seletivos, né, que a gente faz baseado em terapia-alvo, e aí eu mostro também a diferença de resposta, que é a resposta global quando a gente considera, né, cura ou resposta parcial. As taxas, quando a gente utiliza uma terapia-alvo, são realmente melhores do que quando a gente usa os inibidores de multiquinase. E também as taxas de efeitos adversos também são bem melhores quando a gente utiliza eles. Bom, para falar no finalzinho aqui da aula, né, de terapia-alvo, eu não posso deixar de falar de rediferenciação, porque a rediferenciação, que é um assunto que a gente está falando muito agora, ela depende desse conceito de terapia-alvo, que é encontrar o drive oncogênico, usar uma droga para esse drive oncogênico e fazer o tumor que não respondia a iodo voltar a captar iodo. Então, isso já vem aparecendo com várias drogas que são utilizadas para terapia-alvo, larotrectinib, selpercatinib. Aqui são relatos de casos de pacientes que voltam a captar o iodo, e a gente já teve aquele estudo pivotal do pessoal do Memória mostrando isso. Poucos países fizeram terapia-alvo até agora, né? No momento, só Estados Unidos, Austrália e França. Eu não vou ter tempo de mostrar os protocolos, mas eles são ligeiramente diferentes, com diferentes tipos de droga. Mas é interessante a gente ter em mente o resultado, né? Se a gente soma os principais estudos, inclusive os estudos de fase 2, que foram publicados pela Sophie Le Boulay, que eu vou mostrar rapidinho, né? Mostrando que a gente pode ter uma taxa de controle de doença de até 75%, de estabilidade de até 71%, o que é muito interessante se a gente está falando de uma doença metastática que estava progredindo. E aqui, para terminar, só vou mostrar os dados da Sophie Le Boulay, né, que é do Instituto Gustave Roussy, onde eu trabalhei lá em 2017, ela mostrando que usando terapia-alvo, né, o anti-BRAF, para os pacientes que tinham BRAF, ela induz, isso aqui em pretinho, os pacientes que voltam a captar iodo numa PCI diagnóstica, e aqui em preto, né, a pizza ficou quase toda preta nos pacientes que fizeram uma PCI pós-dose, né, usando a terapia-alvo, usando o anti-BRAF, na combinação do trametinib com o dabrafenib, mostrando que realmente esse tumor volta a captar iodo, e ela mostrou uma taxa de controle de doença de 90,5, o que é muito bom, de novo, para falar de um tumor que estava progredindo. Eu estou indo trabalhar agora em dezembro, eu começo a trabalhar no MD Anderson com a Maria Cabanilhas. Eles têm mais de
125 pacientes tratados com rediferenciação, então eu estou indo para lá fazer o levantamento desses casos, e eu pedi a Cabanilha para mandar um caso para a gente, deles lá. Então, aqui é um paciente de 58 anos com metástase pulmonar, né? O estudo molecular mostra uma mutação Q61R no NRAS. Esse paciente estava com tiroglobulina progredindo, double time de 1,5 anos, né? E aí foi decidido fazer uma terapia-alvo para ela, né, num protocolo de rediferenciação. Então, ela usou trametinib por 40 dias, foi feito o TSH recombinante, né, uma PCI diagnóstica que mostra a captação, né, do iodo nas lesões pulmonares. Daí ela fez 200 miliquiris de tratamento, foi feito por dosimetria, e aí, né, logo em seguida, 72 horas para o trametinib, e aí a gente observa uma exagerada captação, um aumento danado da captação na região pulmonar, na região das metástases, depois do tratamento com trametinib. E essa paciente, em um ano de follow-up, a tiroglobulina dela está bem baixinha e a lesão pulmonar, que era maior, ela realmente reduziu bastante de tamanho, mostrando que o conceito de rediferenciação pode funcionar e está funcionando para alguns casos. Então, a gente está evoluindo para essa fase de individualização, de medicina de precisão, né, saindo do modelo convencional de histologia, morfologia, e essa é uma nova era, né, uma nova era de implementação de novos tratamentos para o câncer mais agressivo, uma era que a gente esperou muito, e é uma era que a gente vai começar a navegar com calma, né, e consciência, mas ela é bem-vinda. Aqui é só um exemplo, né, de uma screening que a gente pode propor para esses pacientes. Bom, muito obrigado.